Londres, Felipe Killing. Hora de conversar com o Felipe Killing, falando direto da Europa, falando direto de Londres. Tô levantando os números agora, passou pela cabeça isso agora, eu não sei se o Killing tem. Os números de visualizações da série de maior sucesso do Netflix até hoje na história, que é Adolescência. Pegou, assim, todo mundo de todo o planeta, tá todo mundo assistindo a essa série também, porque é curta, né? São 4 episódios, e ela aborda um tema muito atual, né, que é a relação dos adolescentes com a internet, com conteúdos na internet. O Felipe Killing está por aqui para trazer a informação de que, com o sucesso dessa série, um comitê do Parlamento Juvenil do Reino Unido, formado por pessoas, olha que interessante isso, com idades entre 14 e 19 anos, divulgou um documento afirmando que banir jovens das redes não é prático nem efetivo. Eu não sei se você assistiu a série, Killing. Assistiu? Eu também assisti agora, terminei ontem. E, de fato, não é tirar o adolescente das redes que vai protegê-lo de alguma forma. A gente aprendeu que o buraco é bem mais embaixo, né, Killing? Bom dia. Tudo bom, Carla? Bom dia a você, Fábio, Shelley, a todos que nos acompanham. É interessante mesmo esse Parlamento Juvenil, confesso que eu não conhecia, mas são pessoas eleitas, enfim, e trazem debates e questões de interesse ao jovem. E aí um comitê dentro desse Parlamento Juvenil do Reino Unido divulgou um documento afirmando que proibir os jovens de utilizar as redes sociais não é eficaz. E tem maneiras de você acabar contornando isso. Então, hoje o jovem consegue utilizar VPN, tem maneiras de driblar essas proibições. Mas esse comitê apresentou algumas soluções que, na visão desses jovens, algumas opções que poderiam representar soluções. Por exemplo, uma maior responsabilidade das gigantes de tecnologia com o algoritmo. 70% dos jovens com idade entre 13 e 18 anos afirmou que viu conteúdo pornográfico ou de violência sem procurar esse tipo de conteúdo. Ou seja, o próprio algoritmo acabou colocando isso para essas pessoas assistirem. Eles disseram também que o governo precisa implementar de fato as leis da regulação das redes sociais por aqui. Porque existe, né, o Online Safety Act, que você tem aí algumas responsabilidades para as gigantes de tecnologia, sobretudo proteger os mais jovens. E isso não tem acontecido. Eles também falam que seria importante ter dentro das empresas de tecnologia ou em parceria com essas empresas de tecnologia, um grupo formado por jovens, para que eles possam, né, falar as suas opiniões e trabalhar em conjunto para dar mais proteção. Eles também afirmaram que há benefícios nas redes sociais. Você pode aprender coisas sobre o mundo, pode se conectar com outras pessoas. E a Austrália, por exemplo, é um país em que muita gente acaba citando, porque acabou proibindo o uso de rede social para menores de 16 anos. E essa questão também foi levantada na Austrália. Poxa, mas há maneiras de você driblar a lei. E aí, um parlamentar australiano falou, olha, a gente também proíbe o álcool e existem maneiras de você driblar a lei. O que a gente está falando é o seguinte, o que é certo e o que é errado de acordo com as nossas regras. Então, essa série trouxe um debate, né, sobre adolescentes utilizando celular e rede social, se as gigantes de tecnologia estão fazendo algo justamente para proteger esses jovens, e se também há algo que os pais possam fazer. O que a gente vê na série é um menino que fica no quarto e aí olhando o conteúdo sem nenhum tipo de restrição. Acaba sendo um soco no estômago. A maneira em que essa série foi filmada também é muito interessante, sem corte, né? Então é como se cada episódio fosse uma peça de teatro. Não tem um corte, é uma maneira muito criativa e interessante em que foi filmada. Esse jovem é um excelente ator. E aí eu acabei assistindo uma outra série, né, na verdade é uma série documentário do Stephen Graham, que é um dos principais, o cara que escreveu, falando também de rede social, mas para adultos, né? A gente percebe que as redes sociais acabam corroendo muitas vezes o cérebro de adultos. Imagina o que faz com crianças. Então por aqui o debate é justamente esse: proíbe, não proíbe? Como que a gente torna um ambiente seguro? A gente ensina como nas escolas? E aí eles estão apresentando algumas soluções na visão dos jovens. 2 semanas. É uma série que foi lançada agora
principal destaque no mês de março. Bateu o recorde de audiência, é a maior audiência de toda a história da Netflix. E isso de ter conselheiros jovens, e aí jovens a gente não está falando de 18, 19, a gente está falando de 14, 15, 16 anos, porque eles estão passando por coisas que nós não passamos e jamais nós passaremos, né? Que é esse contato com a internet, é a relação interpessoal de pessoas próximas pela internet e com ferramentas da internet. E no meio disso tudo, o consumo de conteúdo muito nocivo. Como é que eles vão reagir a isso? Então esse diálogo é sempre muito importante. E eu tinha uma conselheira, infelizmente perdi um pouco de contato com ela, com a Luísa. Hoje está com 17 anos, a Luísa Caramante. Tinha 14, com 14, 15. Essa menina que eu amo me ensinou tanta coisa, porque eles têm um olhar, um ponto de vista que a gente jamais vai ter, né? Então é um discernimento diferente. Vocês sabiam dos emojis? Então que não. cada um representava? Eu não sabia. Agora estão divulgando por aqui uma tabela, o que cada emoji significa. E eu confesso que eu não sabia. Às vezes um coração, para mim é só um coração, não, mas tem um significado por trás desse coração. Dependendo da cor do coração, você sabia Exato, disso? sim. Então... tem... Sim, porque já usei errado. Então, para isso a gente precisa desses jovens conselheiros, viu, Killing? Gostei da série. Eu confesso, o Megali chegou aqui quase chorando depois do dia que ele assistiu o final, mas porque ele tem filhos bem nessa idade, né? Ele tem a Alice um pouquinho maior, com 12, o Max um pouquinho menor. É bem a família ali, parecida, Killing, com a família da série. E eu tava conversando com a Patrícia, né? Porque a gente tem o Lucas, que tem 3 anos e meio, e a Maia, de 9 meses. E eu falei, será que é esse o desafio que a gente vai ter? Porque eu acho que muitos pais, hoje, que têm filhos com 12, 13, eles não tinham tantas informações como a gente tem. E hoje há um debate mais amplo. Então, talvez, quando o Lucas tiver 13, 14 anos, daqui 10 anos, os meus desafios sejam outros. Eu falei, olha, talvez a inteligência artificial, não sei se serão as redes sociais. Mas, de fato, né, é algo muito novo, em que a gente está aprendendo. E os adolescentes também precisam aprender. O nosso ouvinte Marcelo, deixa eu ver, tá grisalho aqui, né, Marcelo? Dá pra perceber, ele escreveu, emoji é coisa de velho. Melhor você repensar isso, dar uma assistida na série. E o que Lin tava destacando mesmo, é um plano sequência, né? Em que você vai pegando carona com os personagens, eles se cruzam, a cena muda. Mas assim, é um plano sequência, não tem corte temporal. E vocês viram como foi filmado? Como foi, Killing? Não, tem os bastidores, né? Eu posso depois passar o link para vocês, porque eu fiquei muito curioso. Falei, como que não tem corte? Porque há uma mudança de local, de ambiente, de locação, e aí um cinegrafista passando a câmera para o outro, tem uma hora que sobe a escada, e aí fica um cara já esperando, e eles foram filmando sequência, e às vezes dá problema, você tem que refazer. Então, o último episódio, por exemplo, eles fizeram em 5 dias, mas foram 14 tentativas. Nossa. O primeiro episódio, eles conseguiram já na segunda tentativa. Mas existem erros dos atores, mas eles falaram que teve, acho que um take dentro da delegacia que acabou a luz. E aí você tem que refazer tudo, né? Esses problemas técnicos que também acontecem. Então, os desafios para filmar nessa... Exato. Nossa, mas os atores são excelentes. Nenhum ator super famoso. Não, mas eles são excelentes. Muita gente perguntando o nome da série, Adolescência. É Netflix, então só na Netflix você consegue assistir mais de 66 milhões de visualizações. O pessoal muito rápido aí, viu? Já pegou... Thiago Rossi. Thiago é muito ligeiro, já pegou um pouco desses bastidores que você descrevia aqui pra gente. Que demais. Ô, Killing, valeu então, beijo nas crianças e até amanhã. Valeu, até amanhã. Agora 8h09 pelo horário de Brasília, em 1 minutinho tem Mônica Bergamo. Você sabia que a maioria